Fala pessoal, tudo bem? Muito bom ter você aqui no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Hoje o vídeo está espetacular, de verdade. Muita coisa legal pra gente ver. Mas antes disso, eu quero poder agradecer a você, né, seguidor aqui do canal. Nesse mês eu fui consagrado Microsoft MVP na categoria Developer Technology. É uma honra muito grande, quase, eu diria, um sonho de criança ali, desde quando eu comecei a trabalhar com tecnologia. Eu já ouvi sobre o programa, eu conheço algumas pessoas que também são Microsoft MVP e sempre quis ser, né, assim, fazer parte do time ali, ser reconhecido. Para mim é uma realização profissional sem precedentes, assim, é imensurável, quase. Muito importante para minha carreira, me dá um ânimo muito grande de produzir mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado, de verdade. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Tem bastante coisa, eu estou construindo bastante coisa aqui. Estou fazendo bastante coisa de verdade, apesar do trabalho estar pegando fogo, o tempinho que eu tenho aqui para dividir o conteúdo com vocês, eu estou me dedicando bastante a isso. E hoje eu quero falar com vocês, hoje é o nosso vídeo 30, né, da API lá do cachorro. Nós reconstruímos praticamente tudo da API, com uma outra arquitetura. E aí é isso que eu quero poder conversar com vocês. Então, não vou ficar enrolando muito aqui, eu vou partir para o código ali. Então vamos lá. Deixa eu desativar a câmera aqui, ó, e vamos lá. Antes de começar a falar com vocês, eu quero poder mostrar uma coisa aqui, ó. Vamos lá. Como estava o nosso projeto antes, tá? Esse é o projeto, tá versionado lá no GitHub, né? Tá rodando tudo bonitinho, não tem problema nenhum. Como é que estava organizado o projeto, né? Então a gente tinha basicamente aqui essas três camadas, né? A camada de API, a camada de domínio, a camada de repositório, né? A camada de API, ela tem tanto a parte das extensões que são as configurações, né? Do Web Configuration, do Azure Entra ID, né? Para forçar as APIs poderem ser autenticadas, né? A parte de configuração de banco de dados, configuração do Key Vault, né? Configuração do Swagger. E falando nisso, o Microsoft anunciou que não vai colocar o Swagger, né? Aquele Saltbuck, alguma coisa assim, esse pacote aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não sei falar esse nome, mas a Microsoft anunciou hoje que não vai colocar mais esse pacote no bodyplate, né, no scaffolding, quando você cria um projeto dela. Então, para o .NET 9 deve vir alguma novidade em relação a isso, tá? Então, aqui as extensões são isso, né? A parte de telemetria também com Application Insights, log e tal. E a gente tem aqui as controllers, tá bom? Qual é o problema aqui dessa controller, tá, pessoal? Bem, meu ponto de vista, tá? Você ter o contexto sendo injetado no construtor da controller é um problema, gera um acoplamento ruim, tá? Até porque a responsabilidade de manipular o dado vai ficar nessa camada. E não é responsabilidade dessa camada validar dados ou gravar dados, tá vendo? Ou obter dados, coisas do gênero, tá? É responsabilidade, ó, tá vendo? A camada de API tá mandando salvar, entendeu? Não é o melhor lugar para fazer isso. Funciona. Como o nosso intuito lá atrás era poder estudar tecnologia, saber como criar um 201, por exemplo, que é isso aqui, ó, né? A gente abriu mão de algumas coisas para poder andar, né? Projeto normalmente é assim. E agora a gente vai fazer eu já fiz, na verdade, um grande refactor aqui e eu vou apresentar para vocês, tá? Então, a gente tem um problema aqui de você ter o contexto, né? O DB Context sendo injetado aqui. Esse não é o DB Context, mas a gente tem a classe, né? Que é da DB Context sendo injetada lá. Então, aqui tem os DB7, né? Que estão criados aqui. Até isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui é uma prática normal. O projeto não está de todo ruim, mas, assim,
para projetos que a gente considera line of business, né? Projetos de aplicações assim, ele carece de algumas coisas, tá? As nossas classes estão legais, talvez você tenha aqui alguma coisa com init only property, tá vendo? Adotado. A gente ainda não está fazendo adoção aqui, né? Essa parte de vacina também a gente refez, então você vê que é uma classe bem pobrezinha, né? Apesar de ter um base entity aqui, né? Essa arquitetura acho que a gente já passou. Eu acho que não é mais dúvida para ninguém. Se for, por favor, avise. Eu vou ter o maior prazer em poder explicar para vocês isso, tá bom? A parte aqui da configuração também do mapeamento feito de forma padrão, tá? Assim, né? A gente converteu aqui os value objects, por exemplo, os enums, para ser gravado no banco, enfim. Tem os tipos de dados, né? Date time, bit, para 0 e 1, né? Ser adotado sim ou não, por exemplo. A gente criou alguns índices aqui só para testar, né? Criamos também assim que ele sobe o banco, ele cria esse carinha daqui, né? Esse cachorro daqui. Então, essa arquitetura aqui, beleza, conhecida por nós. E agora, a gente tem esse projeto aqui novo, tá bom? É o mesmo repositório, tá? Posso até digitar aqui, ó, git remote -v. Vocês vão ver, git remote -v. Vocês vão ver que é a mesma URL lá de serviço, tá bom? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, como eu tô na main, eu vou criar eu vou dar um zoom aqui, a minha fonte tá escura, né? Depois eu vou trocar isso aqui para ficar melhor. Feature barra arc. Eu vou criar arc refactory. Beleza. Então, eu vou criar essa branch, tá bom? Para a gente poder trabalhar, subir as nossas coisas aqui, testar essa branch. Ela vai durar, acho que um tempinho, tá? Não sei, vai depender um pouco de como eu vou conseguir investir tempo aqui. Mas antes de subir o código, eu quero mostrar para vocês o que a gente fez, tá bom? Eu vou começar de baixo para cima, porque vai mexer um pouco mais na estrutura. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo nosso domínio. Muitas vezes, pessoal, eu vou para frente, vou para trás, vou mostrar para vocês algumas coisas, mas tenham calma, tá? É bastante alteraçãozinha, muito detalhezinho. A intenção foi fazer um system design da aplicação um pouco mais aderente, mais robusto, né? Uma arquitetura um pouco mais escalável, que o desenvolvedor tenha um pouco menos de dúvida de onde colocar as coisas, aonde serão feitas as validações, tá? Então, a intenção é a gente conseguir construir uma arquitetura legal, tá bom? E se você está vendo esse vídeo, ficou com alguma dúvida, me escreve, tá? Pode me chamar no LinkedIn, se quiser também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pode me chamar no LinkedIn por esse nome aqui, tá bom? E eu consigo ajudar vocês, tirar dúvidas de vocês. Podem ficar tranquilos em relação a isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui? A primeira coisa, ó. O nosso domínio ele foi alterado. Então, a gente está trabalhando agora com o princípio de agregado, tá bom? Cada agregado, ele vai ser composto mais ou menos por esse cenário aqui, tá bom? Onde a gente tem as entidades, por exemplo, aqui é a minha classe, tá? A minha classe concreta, assim, é a classe que meio que representa o que está sendo persistido no banco, tá bom? Então aqui eu tenho uma classe mesmo, tá? Ela é daquela base entity, mesma base entity de antes, não mudei nada nisso, tá bom? Só criei um construtor novo aqui com nome, tá? Mas depois eu falo para vocês sobre isso. E eu coloquei esse carinha daqui, ó. Uma lista de erros dentro do meu domínio. Felipe, mas o domínio não pode ter nada, só tem que ter coisa no negócio. Tá, mas eu preciso validar o domínio. Como é que eu vou fazer? Eu pensei em fazer dessa forma. Felipe, tem uma outra ideia de fazer de outro jeito. Divide comigo. Vamos construir isso aqui junto. Tá bom? Beleza. Então, tem uma parte importante
do domínio, tá? Que é essa parte shared aqui, ó. Se você ver aqui, basicamente você tem as interfaces, tá? Tanto de repositório quanto de serviço, e tem uma Unity of Work agora. Vamos dar uma olhada aqui na interface de serviço, de repositório. Repository, iGeneric Repository, tá bom? Isso é um repositório, para ser um repositório genérico, tá? Como eu falei para vocês que eu ainda estou construindo, por exemplo, hoje eu fiz um exercício de colocar o Cancellation Token desde a minha API, tá, até o meu repositório. Então, como esse método é assíncrono e trabalha com task, seria muito interessante se existisse a possibilidade de você cancelar uma thread assíncrona. Tá? Isso só é possível quando você tem um Cancellation Token, tá bom? Por isso que é muito importante quando você está trabalhando com métodos assíncronos, você ter a opção de cancelar aquele processamento, tá bom? Beleza. Você avisar pro thread pool que aquela thread que foi separada não precisa mais de um retorno, tá bom? Mais ou menos isso. Beleza? Então, ó, minha interface de repositório, tá? Ela é genérica também. Então, ela recebe um tipo tEntity, tá? Que vai representar a classe, e o tID vai dizer qual é o tipo da PK daquela entidade no banco, na aplicação e no banco, tá bom? E eu digo que esse tEntity, ou seja, esse carinha daqui, ó, ele tem que tá vendo? Ele tem que herdar dessa classe aqui, ó. Opa, atenção ruim. Então, quem pode ser uma entidade persistível? Não sei se essa palavra existe, mas acho que faz sentido. É quem eu posso gravar no banco. São classes que herdam desse cara aqui. Por quê? Porque eu sei que todo mundo que herda desse cara vai ter um ID, vai ter um nome, tá? Hoje o nosso cenário é esse, tá? Vai ter uma data de cadastro e uma data de atualização. Então, toda vez que um registro bater no banco, ele vai ter uma data de cadastro e uma data de atualização, tá bom? Beleza. Bastante coisa, hein? Vamos lá. Repositório, a interface de repositório e a interface de serviço. Basicamente, elas são muito próximas, né? Porque um vai ser os serviços de domínio, tá bom? E um vai ser o que vai ser gravado no banco. Essa interface daqui, a implementação dela está aqui, ó. Opa, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Essa interface aqui, a Generic Service, a implementação dela está aqui, ó. Então, por que eu digo que esse cara é uma classe genérica, né? Primeiro que ela é realmente genérica, principalmente por causa desse nome abstrato. Para quem não lembra, as classes abstratas, elas não podem ser instanciadas, né? Elas podem ser herdadas, mas não podem ser instanciadas. Então, é muito interessante quando você trabalha com esse conceito e você faz métodos genéricos, né? Independente de quem vai estar utilizando essa classe como base, esse método tem que atender a pessoa. Caso o método não atenda às necessidades de quem está herdando ela, tá? A gente tem a possibilidade de aplicar um princípio da orientação orientada a objetos, tá bom? Graças a esse modificador aqui, ó, virtual, que seria fazer o polimorfismo, ou seja, a gente mudar a forma que esse método aqui trabalha, a gente sobrescrever ele, fazer um override nele. Então, quando a gente trabalha com essas classes genéricas, é muito interessante a gente poder fazer esse ajuste, né? Essa implementação desse princípio da orientação a objeto, que é polimorfismo, tá? Beleza, então, por exemplo, aqui, ó, essa classe de criar, tá? O create, e repara, tudo que é assíncrono tem que ter um async no final. É obrigatório? Não, mas é uma boa prática, tá? Essa biblioteca daqui, ó, ela faz a validação, tá? É um validator, ele faz a validação baseado numa regra.
Essa biblioteca é a biblioteca chamada Fluent Validation. Ou seja, sempre que eu for validar um cachorro, por exemplo, um cachorro novo, né? Eu vou cadastrar um cachorro. O que o cachorro tem que ter? Na minha regra aqui, ó, que tem esse nome, ele tem que ter um nome. E o nome é obrigatório, não pode ser vazio. Se tiver vazio, ele vai aparecer essa mensagem. E ele tem que ter no máximo 100 caracteres. A minha regra hoje é essa. Lembra que eu falei para vocês que eu ainda estou construindo a aplicação. Eu poderia ter uma regra aqui, por exemplo, ó, um rule for, por exemplo, aqui, ó, a data de nascimento ser obrigatório. E esse snippet que apareceu aqui, por exemplo, é quando a gente tem o Copilot instalado, tá? Eu, graças ao programa MVP também, eu tenho o Copilot instalado aqui na minha máquina. Cadê installed? Aqui, ó. Visual, tem um Copilot aqui, ó. Visual, aqui, ó, GitHub Copilot, tá? Então ele me ajuda bastante no desenvolvimento, tá bom? Hoje, inclusive, eu instalei esse pack aqui, ó, bem legal, tá? Para você poder vir aqui em Tools, depois que você instala ele, você consegue mudar o esquema de cores do teu Visual Studio. Deixa eu botar isso aqui e ver o que vai acontecer. Ó, branco não, né? Meu Deus do céu. Mas tem um Dark Plus aqui, não sei como é que fica esse trem. Bem parecido com o sistema normal. Tem um Red aqui, vou botar esse Red aqui para ver como é que vai ficar. Ó. Deve ficar bem estranho, ó. Mas tem uns temas, é massa. Para quem curte VS Code, né? Eu vou botar um padrão de sistema aqui, ó. Beleza. Então, ó, adicionei inclusive mais regras aqui, ó. A data de nascimento não pode estar vazia, a pelagem também é obrigatório, peso é obrigatório e o peso também tem que ser maior do que 0. Tá bom? A gente vai validar isso aqui depois, inclusive. Ao vivo não, que está sendo gravado, mas vamos lá. Então, ó, tem a minha classe de validação aqui, tá? Então, aqui todo mundo entendeu, é muito importante que esse método, assim como os outros aqui de baixo, faça muito sentido para você. Ponto importante, a gente também colocou um pattern aqui chamado Unit of Work. O que esse pattern vai fazer, tá? Pensa que durante esse processo aqui, vou dar um exemplo aqui, ó, durante o processo de adoção, por exemplo. Eu não quero deixar o banco de dados, a camada de banco de dados, essa camada aqui de repositório, por exemplo, ela é responsável, porque ela tem a implementação, tá, concreta. Cadê Migration DB Context? Aqui não, deixa eu ver onde é que tá. Base, Generic Repository. Ela tem a implementação daquele iGeneric Repository, que é esse cara que está aqui em cima, iGeneric Repository. Eu não quero que essa classe seja responsável por salvar no banco de dados. Salvar, que eu digo, é o save, tá? Ela vai colocar na memória do contexto que aquele dado tem que ser inserido. Mas quem vai inserir é a camada de negócio, a domínio. Então, dentro do domínio, por exemplo, aqui ó, no cachorro service, não é no cachorro service. Por quê? Porque ele está usando de forma genérica. Então, dentro dessa forma genérica, eu tenho um commit, né? And save changes async. Esse método ele foi implementado por mim. Tá bom? Ó. Ele é a classe que implementa a interface de Unit of Work, que ele recebe como parâmetro no construtor o meu contexto, tá bom? Então, essa classe é responsável por para salvar os dados no banco. A camada de repositório adiciona no contexto, na memória do contexto, tá bom? E o Unit of Work vai lá e salva. Ou ele salva, que seria esse Commit and Save Changes, tá bom? Ou ele dá rollback, porque eu também consigo abrir uma transação. Então, olha só.
Aqui eu começo uma transação. Opa! Aqui eu começo a transação. E aqui eu dou rollback. Se eu começar a transação e der tudo certo, eu posso comitar. Se eu começar a transação e acontecer alguma exceção, ou acontecer alguma coisa, eu posso dar rollback. Tá bom? Então eu consigo controlar isso dentro da minha camada de negócio. Isso não está na minha camada de banco de dados. Tá bom? A camada de banco de dados, ela conhece isso, tá? Mas ela não faz uso, tá? Por que eu falo conhece? Quando eu vou, por exemplo, inserir um cara, eu posso vir aqui no meu contexto, por exemplo, e fazer um save changes aqui, tá? Mas eu não quero fazer isso aqui, beleza? Então, por isso a gente implementa o Unity of Work. Rapaz, tem coisa aqui, mas vamos lá. Eu tenho meu value object, que é só a parte de pelagem, é um enumerador, tá bom? Inclusive aqui eu posso colocar ele para, por exemplo, herdar de um byte aqui, porque tem pouquinho tipo de pelo, né? Se eu quiser. A minha entidade, a gente já viu. As minhas interfaces do meu agregado. Quais são as interfaces do meu agregado? Eu vou ter uma interface de repositório. Eu vou ter que ter essa interface de repositório, mas veja, ela herda de 2 lugares, tá? Ela herda só de um. Do meu iGeneric repository. Tá? Então, é uma interface que herda de outra interface. Essa outra interface está tipada. Então, ela faz parte de genéricos, mas eu estou tipando aqui para esse cara quem que eu vou ter. Tá bom? E aqui na interface de serviço, mesmo princípio. Tá? Eu vou ter lá meu serviço genérico. E vou tipar também ele. Beleza? Então, se a gente pensar nesses 2 caras aqui, as implementações dele também vão depender das implementações genéricas daquelas interfaces. Então, concorda que esse cara daqui, ó, ele não implementa a interface do repositório que está sendo herdado aqui? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu só coloquei o tipo aqui, tá? Então, eu fiz uma herança aqui, ó, de 2 carinhas, né? Ou seja, herança de 2 caras não, desculpa. Eu fiz, esse cara herda desse, e ele diz que esse cara aqui tem que ser uma herança desse cara aqui. Tá? Beleza? Tudo bem? Esse cabeçalho aqui, por vezes, pode confundir. Mas se vocês entenderem o conceito e praticarem, criando isso, vai ficar muito mais fácil. Eu não fiz essa implementação genérica no projeto inteiro. Eu falo no projeto inteiro porque aqui na camada de application a gente também tem isso, tá? Só que aqui eu tenho de fato, cadê? Interface, aqui, ó. Aqui de fato eu tenho todos os métodos implementados nas interfaces. Eu não tenho aquela interface que herda de uma interface, né? Eu fiz diferente para poder vocês terem 2 tipos de exemplo. Então aqui ela é um pouco mais verbosa, tá? Onde cada serviço tem que implementar toda aquela interface, diferente daqui de baixo, onde eu tenho uma interface genérica e eu tenho implementação dela aqui. Todas as outras interfaces herdam das interfaces genéricas, inclusive a implementação herda da implementação genérica da interface. Beleza? Bem, espero que estejam todos vivos. Esse cara, então vamos lá, vamos olhar aqui esse construtor, tá? Esse construtor a gente tem um Unity of Work, um iValidator, né? Tipando aqui quem é esse cara, e eu tenho a minha interface de repositório. Por que eu tenho isso? Porque o dado vai sair daqui, ó, da minha camada da API, da controller, tá bom? Ele vai transitar até a minha camada de application, tá? Qual é a função da camada de application? A camada de application, ela serve apenas, tá? Para isolar o domínio. Então, para essa camada daqui de API, vamos lá. Para essa camada aqui de API falar com o domínio, tem que passar pela application. O que a application vai fazer? Para ela poder isolar o domínio, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os DTOs, tá? Para poder isolar o domínio,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o meu domínio e eu estou usando esse implicit operator aqui, ó, para poder fazer a conversão. Então, veja, quando eu receber como parâmetro o cachorro DTO, eu vou devolver o cachorro. Quando eu receber por parâmetro o cachorro, eu vou devolver o DTO. É o oposto do de cima, são as conversões. Isso daqui, muita gente conhece lá pelo Automapper. Tem um outro também que eu não lembro o nome, acho que é Mapster, alguma coisa assim. Então ele faz esse mapeamento do DTO, tá? Para poder conversar com o domínio. A gente vai ver essas conversões aqui, tá bom? Eu aproveitei o arquivo, esse cachorro DTO.cs, para poder criar um outro cara, que seria esse cachorro create DTO. Por que eu fiz isso? Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, também. Ó. Se eu selecionar um arquivo e dar um Ctrl ponto, tá? Eu posso mover ele, ó, pro nome do arquivo, tá vendo? Pro nome da classe. Um arquivo com o nome da classe, ó. Cliquei ali, ele criou esse carinha para mim, ó. Tá? Então aqui é um DTO, eu fiz um DTO separado quando eu for criar um cachorro, tá? Peço desculpas a você por estar, por exemplo, cachorro, create DTO, né? Mas eu estou deixando alguns termos em inglês, apesar do domínio falar português, né? Eu estou deixando alguns termos em inglês, tá bom? Mas como é para estudo, não é nada comercial, acho que afeta menos, tá? Esse cara daqui são apenas as informações que eu quero ter para poder criar um cachorro. Então, por exemplo, a diferença desse cara para o cachorro DTO, por exemplo, esse cara daqui tem ID. Quando eu for criar um cachorro, eu preciso do ID? Eu preciso passar o ID? Não. O ID é gerado na aplicação. Então, o meu cliente não precisa saber que para criar cachorro eu tenho ID. Mas quando eu devolvo para ele, eu devolvo o ID. Aliás, eu devolvo todos os campos. Tá? E a gente vai ver essas transformações aqui. A parte, vamos dar uma olhada aqui nessa cross-cutting. Depois eu tenho que até mover ela para... não, já está dentro de infrastructure. A nossa cross-cutting, ela é uma extensão. Lembra do princípio open close do Solid? Ela é uma extensão da nossa classe iService Collection, tá? Então eu consigo estender ela usando o modificador this, tá? Desde que a minha classe e o meu método sejam estáticos, tá? E aí eu consigo vir aqui na program, por exemplo, ó, e fazer isso aqui, ó, regist service. Se eu der F12 aqui, ele traz para cá, tá bom? Então aqui eu estou injetando, por enquanto eu coloquei tudo scoped, tá? Depois a gente vai entender as diferentes formas de fazer injeção de dependência e por que a gente está usando esse tipo de injeção de dependência para esse cara, tá? Então aqui eu tenho, ó, do meu app services, tá? Do validator, ou seja, do Fluent Validator. Esse validator aqui, ó, se vocês forem ver, ele é do Fluent Validation. É um pacote bem famoso, tá? Para fazer validação de domínio. Eu injeto também aqui, ó, todos os meus serviços de domínio, tá bom? O meu Unity of Work, tá? E os meus repositórios. E aí agora eu vou mostrar um pouco para vocês de como isso aqui está funcionando, tá? A gente vai passar por alguns métodos aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, vamos pegar aqui na controller do cachorro. Ó, pessoal, eu espero que a explicação tenha sido boa, proveitosa, espero que vocês estejam gostando. Se você está gostando, peço que, por favor, você dê um joinha no vídeo, segue a gente no canal, né? Isso ajuda muito a gente aqui. Então, vamos falar aqui sobre a... Eu vou rodar ela aqui, ó. Vou subir. Uma coisa muito importante também, ó. Pelo menos até hoje de tarde, né? Todos os pacotes da aplicação estavam atualizados. Então, não tem nada para atualizar. O pacote está topado, assim, é o último do último de pacote, de versão .NET, tá bom? Então, eu vou até aqui, ó, trocar a versão dele, 2.1, tá bom? E vamos lá.
eu vou subir a aplicação e eu vou fazer algumas interações aqui com vocês para a gente poder ver como que as coisas aqui estão funcionando. Primeira coisa que a gente vai fazer... peraí. Eu vou fazer o seguinte, antes disso, eu vou mostrar para vocês porque o nosso banco de dados, ele também teve uma alteração. Então, vamos fazer o seguinte, só para a gente testar os comandos, eu quero mostrar para vocês quais são os comandos e onde eles estão para a gente poder rodar o nosso banco de dados, subir e provisionar o nosso banco de dados, tá bom? Peraí que meu terminal travou aqui. Deixa eu abrir esse projeto aqui no VS Code, porque eu consigo ter acesso ao README, né? Por falar nisso, a gente vai hoje criar algumas coisas ali no GitHub, que eu quero fazer no repositório também, para a gente ter alguns exemplos legais. Vamos lá, aqui, ó. Então, beleza, nossa aplicação está no ar, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... Opa! Foi o VS Code que entrou aqui na frente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa rapidinha. O banco de dados está aberto aqui também, ó. Tá? Minha máquina tá uma maravilha. Eu vou mostrar, depois a gente vai destruir o banco. Vamos fazer de novo, vamos brincar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou deletar todos os tutores e todos os cachorros. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar um select aqui agora, ó. Cachorro não tem mais nada. Opa, tem cachorro aqui, opa. Ó. Beleza, não tem mais nenhum cachorro. Deixa eu ver o tutor. Ele tá falando porque tá referenciando, ele tá com um relacionamento. Legal? Tá, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo deletar asterisco, não, delete front, sem where e sem door. Beleza. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Dá até um frio na coluna de fazer isso. Ó, então o tutor tá vazio. Deixa eu pegar os dois selects aqui, ó. Aqui é um select. Asterisco from. Deixa eu tirar esse where aqui, ó. Então se a gente pegar aqui, ó, cachorro e tutor, os dois estão vazios, tá bom? Esse banco aqui é um banco em nuvem, tá bom? Não tá na minha máquina. E aí, vamos brincar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente tem que se atentar, depois, quem quiser também, eu posso mandar esses curves aqui, tá? Para vocês poderem fazer os testes de vocês. Essa pasta aqui eu tenho que até renomear, nem lembrava dela aqui. Peraí, edit. Aqui, ó. Descarou. Então, vou botar ela aqui embaixo. Beleza. Primeira coisa, ó, se a gente for cadastrar um tutor, então vamos lá, vou criar um tutor, tá? Eu vou abrir aqui, ó, deixa eu abrir o Swagger, tá? Quando eu for criar um tutor, o que ele tá me dando aqui, ó, de escopo, tá? Olha que diferença, tá? Eu fiz um de exemplo para a gente poder ver. O escopo de criação do tutor é cadastro, atualização. Essas informações em tese eu não preciso, porque quem gera a data de cadastro e a data de atualização é o sistema. O cara a aplicação que vai mandar para mim, ela não vai mandar isso. Então, essas informações aqui em tese eu não preciso. O ID também não, né? O cara vai criar um tutor novo. Ele vai passar qual é o ID dele? Não. O certo é eu ter essa informação. Se você olhar aqui no cachorro,
eu fiz isso, ó. Eu não tenho ID, não tenho as datas. E assim como eu não tenho tutor. Porque se esse sistema é para fazer adoção, ou seja, criar um relacionamento entre cachorro e tutor, quando eu estou cadastrando um cachorro novo, eu ainda não tenho tutor. Eu tenho um método para eu poder fazer a adoção. Tá até errado aqui, né? Porque tem que ser no plural, então tem que ser adoções. Então aqui, ó, o que está errado aqui é a tag, né? Vou mostrar para vocês depois ali onde ajustar isso. Mas você tem um cachorro, você passa o cachorro ID, tutor ID. Quando você faz isso daqui, você cria um relacionamento entre o cachorro e o tutor. Tá bom? E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente vai ver como é que as coisas estão funcionando aqui debaixo do capô. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos cadastrar um tutor. Então, eu posso mandar todas aquelas informações ou posso mandar só isso que está aqui também. Tá? Eu vou deixar ele rodar. Eu acho que está sem breakpoint. Eu vou deixar ele rodar. Ó, legal. Deu 401. Ou seja, eu não estou autorizado a fazer essa requisição. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar o meu token. De posse do meu token. E aí, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei esse request, né, no Postman. E eu criei aqui um teste. Nesse teste, o que eu faço? Eu faço um JSON.parse no response body, ou seja, tudo nisso que está voltando aqui embaixo, ó, tudo isso daqui, ó, vai vir para essa variável aqui, ó, JSON data. E eu vou pegar o JSON data.accessToken, ou seja, JSON data que esse cara todo daqui, ó, .accessToken é esse carinha daqui. O conteúdo dele é esse cara daqui. E eu vou jogar numa variável chamada token. Então, toda vez que eu dou um send aqui, eu gravo o token nessa variável daqui. Então, quando, por exemplo, eu vou fazer a próxima requisição, o meu header ele já tem aquela variável. Então, eu não preciso copiar lá e passar para cá. Tá bom? Então, ó, o create aqui que deu... Opa, eu tinha rodado esse aqui, ó. Deixa eu fechar esse aqui. Que deu 401, agora ele vai deixar. Eu botei Felipe Adotador. Desculpa o nome zoar, mas é só para fazer um teste aqui, tá bom? Ó, ele entrou com ID 8 porque a gente não resetou a sequence lá da tabela, tá bom? O auto-incremento da coluna ID. Mas entrou o usuário aqui. Vamos ver se esse cara tá no banco? Ó, então tutor. Ó, entrou um tutor aqui, beleza. Por enquanto, eu não estou validando o CPF é inválido, tá? Não tem data de alteração, mas beleza, o dado já está aqui, tá? Depois eu vou mostrar como que está sendo feita essa inserção. A gente vai fazer uma sessão, não sei se eu vou falar hoje ainda, vamos ver. O que eu vou fazer agora? Ó? Do mesmo jeito que eu tenho o create, eu tenho um método para obter todos, tá? Tutores, né? Então, ó, eu só tenho o tutor Felipe. Se eu criar um outro tutor, vou botar aqui o tutor, deixa eu ver aqui, Luana. Luana noiva, minha Luana, minha noiva. Ó, ele criou outro, e aí, ID 9, né? O legal que aqui, ó, eu estou devolvendo no header, isso aqui é muito legal, tá? Ó, tem um ID do tutor aqui, ó, então location, tá? Se eu pegar o que eu estou devolvendo no cabeçalho e fizer isso daqui, ó, óbvio que eu vou ter que colocar o authorization no header, authorization, e passar um better token, eu vou conseguir obter a Luana. Tcharam! Beleza? Acho que vocês estão conseguindo ver de boa, né? Se a gente estiver conseguindo ver, vocês me avisam, hein? Que aí na próxima sessão aqui eu tento dar deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Já tem um zoom um pouquinho aqui, tá? Beleza. Então, ó, cadastrando tutor, eu também posso vir aqui, ó, nos tutores, eu sei que o Felipe é 8, não é isso? Então, eu posso vir aqui, ó, apagar o Felipe. Deu 204. Se eu tentar apagar o Felipe de novo, not found. Por quê? Porque o Felipe já foi apagado, né? Já não existe mais. Mesma coisa se eu vier aqui apagar o 9, ó. Ele vai me dar um no content,
Se eu tentar apagar de novo, o cara já não existe mais, né? Então, isso aqui está funcionando de boa. A atualização está funcionando de boa. Get by ID também, ó, vamos criar mais um aqui. Felipe Augusto. Então criou. Deixa eu pegar todo mundo aqui, ó. Get all. Aqui é Felipe Augusto, ID 10. Perfeito. Get by ID. Esse cara é tutor, ó. Meu ID é 10. Opa. Felipe Augusto. Tá bom? Aqui, ó. Cadastrado agora. Essa horário aqui tá um pouco zoado. Agora não são meia-noite ainda. Tá bom? Se eu tentar atualizar um dado aqui, ó, do tutor, por exemplo, 10, né? O meu nome é Felipe Augusto. Vamos ver aqui, ó. Select Series from tutor. Então, Felipe Augusto, se eu tentar atualizar o meu nome aqui, ó, de 10, eu tenho que passar 10 aqui e aqui. Porque eu vou comparar esses dois caras, tá? E vou alterar o que tiver alterado aqui dentro. Então, por exemplo, meu nome vai ficar Felipe PA. Então, quando eu chamar, ele vai dar um no content. Se eu vier aqui no banco, se eu vier aqui no banco, o meu nome tem que estar, não mais Felipe Augusto, tem que estar Felipe PA, e tem um erro aqui porque a data de alteração não foi alterada. Então, a gente já tem uma coisinha para poder ajustar aqui, tá bom? Data de alteração não foi alterada quando a gente criou atualizou o tutor, tá bom? Cachorro. Então, cachorro é o mesmo princípio, gente, tá? Eu tenho aqui, tem uma diferença, né? Agora não tem mais aquelas outras informações, né? Por exemplo, não tem nem a possibilidade, se eu passar um ID aqui, ó, ID, sei lá, 1. Esse ID daqui é um guide, tá? Então, se eu passar isso aqui, ó, vixe, ele aceitou lá, pá. Não era para aceitar, mas depois eu vou ver isso aqui. Mas olha, ele criou um cachorro, tá? Eu acho que ele descartou aquela variável ali, tá? Mas você vê, ó, que o ID aqui é um ID diferente. Por quê? Porque na camada de domínio, na minha camada de domínio, deixa eu pegar aqui, o cachorro, a minha entidade, ela tem um tipo de guide. O meu tutor, ele tem um tipo long, tá bom? Beleza. Então, ó, cadastrei um cachorro e aí ele voltou esse cara todo aqui para mim, sem tutor, tá vendo? Inclusive, depois a gente vai fazer uma implementação para a gente corrigir quando tiver esse relacionamento, tá? Vamos fazer isso agora. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu tenho um tutor, e o cachorro, né? Então, eu tenho o cachorro teste, tá? Se eu obter todos os cachorros aqui, ó, cachorro get all. Eu só vou ter o teste, né? Porque a gente limpou o banco, tá? Adotado false. Se a gente vier aqui no banco, ó, só vai ter o cachorro teste. Pelagem curta, cachorro teste. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a adoção, vamos fazer o relacionamento. Então, ó, a adoção vai ser o ID do cachorro, tá? Foi pensado dessa forma. Poderia ser de outra forma, poderia estar usando o header, sei lá. Pode fazer de qualquer jeito. Tem muito, qualquer jeito não também, né? Mas tem algumas outras opções para a gente fazer. Então, ó, se eu fizer essa adoção, o que tem que acontecer aqui no banco, né? Se a gente olhar a tabela de cachorro, eu em tese vou ter que ter o ID do tutor aqui, né? E esse cara vai ter que estar atualizado, porque esse registro foi modificado, né? Vamos rodar aqui, ó. Deu um 200, né? Se a gente olhar esse carinha, o que a gente vai ter aqui, ó? Adotado 1, estava 0, né? Tutor ID 10, e tem a data e hora de atualização. Repara, olha só que legal isso aqui, ó. A data e hora do cadastro e a data e hora da alteração do registro.
E aqui, ó, aqui ainda tá dia 19. Aqui já tá dia 20, tá? Que já mudou, né? Já passou da meia-noite, então já mudou a data. Por que que tem essa discrepância, tá? Vou mostrar para vocês por que desse problema. Quando a gente fez o mapeamento do cachorro, essa aqui é a classe que faz o mapeamento do modelo, do domínio para o banco. Nós colocamos que a data de cadastro tem uma função default, que é getDate. Ou seja, isso daqui está lá no banco de dados. Se a gente olhar aqui, ó, no banco de dados, cadê? Aqui, ó. Cachorro, columns, cadastro. Esse cara daqui, ele tem um valor default. Eu não lembro onde é que eu vejo isso aqui. Não é em constraint. Mas são as funções, valores default. Eu confesso que eu não lembro. Eu vou dar uma futucada aqui. Função. Não vou saber achar agora aqui. Eu não procurei isso antes também. Mas ele tem uma função no script de criação de tabela. A gente pode até olhar isso nesse carinha daqui, ó. Migration. Aqui, deixa eu ver se nesse cara aqui tem, ó. Data de atualização, data de cadastro. Tá vendo? Default value. Deixa eu ver esse cara daqui, ó. Aqui, ó, data de cadastro, date time, nulo ou falso, default value e get date. Tá vendo? É uma função. Então, quando ele cria o script do banco, ele também coloca esse cara. E aí, quando a gente faz a atualização, por exemplo, ali a adoção, vamos percorrer aqui a mecânica da adoção, tá? Controllers, adoções. Lembra que eu falei lá que tava aqui, ó, tá errado? Tá, adoção. O certo é de ser no plural, adoções. Essa tag daqui, ó, adoção. Adoções. Tá? Eu vou dar um reload aqui, ó, hot reload, ó. Eu não sei se ele vai conseguir mudar isso aqui pra mim. Mas se eu der, ó, ele deu um F5, já veio para o nome para cá. Tá bom? Então, beleza. Ajustamos aquilo ali. Vou botar um breakpoint aqui, tá, pessoal? O adoções, ele ainda precisa... Todos os métodos aqui, eles não estão 100% finalizados. Mas eu quero subir esse código, dividir com vocês e vocês acompanharem o que eu estou fazendo, tá? Para que lado a aplicação está indo. Eu ainda vou implementar aqui um Outbox Pattern também, tá? A gente vai ter um barramento aqui, possivelmente em Kafka, onde eu vou fazer o streaming das informações que estão entrando. Então, além de gravar no banco, eu também vou colocar no barramento de mensagem, tá? Ou Azure Service Bus. Dá uma opinião, o que você acha melhor, Azure Service Bus ou Kafka? E lembrando, se você está vendo esse vídeo, está achando legal, dá um joinha, dá um star aqui no GitHub, ó. Eu pedi para você fazer o seguinte, peraí, aqui, ó, entra aqui no GitHub, dá um star aqui, ó, pra gente, por favor, isso é muito importante, tá? Ajuda bastante a gente aqui no projeto. Outra coisa que eu fiz também, queria dividir com vocês, ó, esse foi o primeiro método que a gente fez usando o Cancellation Token, e a gente passou o Cancellation Token até lá embaixo. Então vamos ver aqui, ó, quando eu vou tentar fazer uma adoção, vou fazer a adoção, ó, parei o breakpoint aqui, ó, eu vou jogar para o método do App Service, é esse método aqui. Eu ia usar até esse Fluent Results aqui para fazer algumas coisas. Se você não conhece esse repositório, bem legal. Só que eu usei o Fluent Validation, fiz umas combinações aqui. Vamos ver, acho que vai me atender legal. Mas eu não descarto o refatorar para poder plugar esse cara aqui, tá? A camada de application, estou na minha app service aqui em cima, então estou na minha camada de application. Esse arquivo, ele está nesse projeto aqui, ó. Eu clico nessa setinha daqui, ó, tá vendo? Onde está meu mouse aqui, ó, e essa setinha vai mostrar onde está o arquivo, ó. Então estou nessa camada, então sair daqui da controller, vim para cá. Esse cara só vai chamar o meu adoção service, tá bom? A implementação dessa interface. Por que a implementação desse cara? Porque aqui, ó, e adoção service, aqui, ó, a implementação é esse cara daqui, ó. Então, dentro desse cara daqui,
quando tiver esse método aqui, ó, adotar async, vou botar um F9 aqui, ó, se eu der um F5, ele vai parar aqui, ó. Tá vendo? Beleza. O que esse cara que vai fazer? Ele ainda está errado, tá? Por exemplo, se eu mandar um ID nulo aqui, ó, ele não vai achar ninguém aqui e vai voar. Então, quando ele for tentar fazer essa associação, esse cara vai estar nulo. Mas, por enquanto, tá assim. Eu vou refatorar, vou ajustar, tá bom? Ó, então ele vai lá no banco, vai lá embaixo, pega o cachorro, tá? Ele identifica o cachorro a partir do ID, ó, get by ID, vai lá no meu repositório. Esse cara daqui é a mesma coisa, ó. Eu vou dar um F11 nesse cara para mostrar para vocês o que eu estou fazendo, ó. Esse método aqui está comentado porque quando eu passei o cancellation token, eu não consigo fazer o finding assim. Eu tenho que fazer um new object e passar o find como propriedade aqui, ó. Passar o ID como propriedade, tá? Isso é na documentação do Microsoft, eles indicam fazer assim, tá bom? Então, ó, eu vou lá embaixo na implementação genérica do meu repositório e trago o meu cachorro, o meu tutor. E aí eu faço esse relacionamento aqui, ou seja, dentro do meu cachorro existente, eu boto adotar e passo o tutor, tá? Talvez esse método aqui, agora eu estou explicando para vocês, está até errado, né? Porque não é o cachorro que adota um dono, é o dono que adota o cachorro, né? Mas, beleza. Tá funcionando, tá bonitinho no banco, enfim. Mas eu acho que aqui pode ser que dê para mudar. O que você acha? Tá bom assim? Muda? Deixe seu comentário no vídeo. O que esse método aqui faz? Ó, ele é dentro da classe de domínio cachorro. Então, como é que eu altero uma propriedade? Eu altero uma propriedade fazendo isso aqui, ó. Então, toda vez que eu adotar alguém, eu vou botar o campo de atualização para agora, vou setar o tutor e vou mudar a variável adotada para true. Beleza, está adotado. Depois que eu fiz esse relacionamento entre os objetos, então aqui agora eu tenho um tutor, ó. Antes eu não tinha, tá? Depois eu posso mostrar para vocês que quando eu obtenho aqui eu não tenho. Então, eu falo lá para o banco atualizar e depois eu mando comitar. Se eu pular essa linha daqui, ele não vai fazer o relacionamento. Porque quem é responsável por comitar no contexto é a Unity of Work. Beleza? Então, ó, salvei. Beleza, vou voltar tudo. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui bem legal. Quando eu for obter o cachorro, então, eu vou vir aqui, ó, get by ID, tá? Deixa eu pegar esse cachorro que a gente criou aqui, foi esse aqui, ó. Então, eu vou pegar o ID do cachorro e vou fazer um get by ID. Repara só, o tutor tá nulo. Ora, esse cachorro daqui, ó, vou botar aqui, ó, where ID igual, meu Deus do céu, eu tô ruim hoje, hein? O cachorro, ele tem um tutor, tá aqui, ó, tutor 10. Mas por que o tutor não está vindo quando eu faço um get by ID? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. E agora a gente vai fazer uma implementação. Na verdade, a implementação está feita, eu vou só descomentar, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ficou bem legal. Quando eu venho aqui, ó, quando eu dou um get by ID no cachorro, eu venho para minha camada de app service, que vai chamar a minha camada de serviço de domínio, né? Que chama o meu repositório. Só que tutor e cachorro são tabelas diferentes, são entidades diferentes. Quando a gente tem esse relacionamento entre entidades, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar incluir
no cachorro o tutor. Como que a gente faz isso? Lembra que todo mundo está usando essa classe genérica. Só que essa classe abstrata genérica de serviço, por exemplo, ou a de repositório, cadê? Acho que isso aqui está até na de repositório, peraí. Repository, aqui ó, generic repository. Quando a gente tem esse get by ID, cadê, delete, save changes, opa, save changes nem tem que estar mais aqui. Eu implementei Unity of Work, esse cara não tem que estar aqui. Quando a gente tem o get by ID, aqui ó, eu só adiciono esse cara. Eu vou tirar esse carinha daqui de cima. Eu só vou na entidade e trago ela. Eu não trago mais nenhum objeto, porque aqui eu estou tipando uma entidade. Então, como que a gente tem que fazer isso? Eu vou dar pausa aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma implementação de polimorfismo para cenários de classes genéricas de repositório. Então, o que a gente vai ter que fazer? Lembra que uma classe, todo mundo que está implementando, que usa o repositório genérico, também tem o seu repositório. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou declarar uma variável a nível de classe, private, read only, cachorro do bcontext, tá bom? Eu vou... Opa, peraí, não, tô fazendo no lugar errado, desculpa. Já tá pronto aqui, falei que estava comentado, mas eu achei que estava fora. Dentro da minha classe do cachorro, uma classe concreta que implementa essa classe genérica. Essa classe genérica, quando eu dou um get by ID, ela não me traz todo mundo, ela só traz a entidade, ou seja, só traz cachorro. O que eu quero? Eu quero fazer... Putz, espera aí que eu fechei. Eu quero fazer um override, por causa desse método virtual, do método getById. E aí, o que eu vou fazer agora? Quando eu sobrescrever, ele vai parar. Ó, eu vou comentar esse cara daqui. Eu vou colocar um breakpoint. Cadê o generic repository? Deixa eu fechar esse cara. Fecha esse cara. Tem muita coisa aberta aqui, ó. Generic service, não. Generic repository, ó. Get by ID. Eu vou deixar o breakpoint aqui e eu vou fazer a requisição mais uma vez. E a gente vai ver que ele vai bater aqui. Quando eu der o overwrite, ele vai parar de usar esse cara e vai chamar quem está sobrescrevendo esse método. Simplesmente para sobrescrever, eu uso o overwrite e eu tenho que manter a mesma assinatura. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Deixa ele subir aqui, meu terminal tá demorando um pouquinho para subir. Quando eu falo terminal, é esse carinha daqui, ó. Mas subiu agora. Ó, eu vou dar um get by ID nesse cara daqui. Vocês vão ver que ele vai parar nessa linha aqui. Parou. Ó, generic repository, ele parou aqui. Eu vou dar um F5. Ele vai trazer o cachorro sem o tutor. Beleza, trouxe o cachorro aqui sem o tutor, ó. É isso que ele está fazendo, F5, cachorro sem o tutor. Vou dar um stop aqui. Vou voltar para o nosso repositório de cachorro, que a gente vai sobrescrever o getById. Tá bom? Deixa eu fechar. Deixa eu descomentar essa linha daqui. Repara que aqui, ó, eu ainda estou com um breakpoint, não vou tirar. Eu vou colocar agora um breakpoint aqui. Tá bom? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pura e simplesmente... Deixa eu ver se eu consigo... Como esse nome daqui ficou grande? Não sei se eu vou conseguir tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar, dar um Ctrl ponto aqui. Ele não vai achar.
Mas peraí, deixa eu tentar melhorar isso aqui, porque senão o método ficou muito comprido e pra mim fica ruim. Using. Por que ele não tá deixando... Ah, tem um ponto aqui. Não tá deixando fazer. Por que ele não tá deixando fazer? Se ele conhece o domínio, deploy. Peraí. Deploy.domain. Deploy.cachorro. Agora ficou melhor, pô. Ó, agora, deixa eu ver se eu consigo usar .cachorro.entities, mas ele não tá deixando eu. Deixa eu ver se é assim, pelo menos ele vai deixar. Eita. Agregue. Depois eu vejo isso. Mas vamos lá pra gente não perder tempo aqui. Queria colocar ali, mas às vezes ele dá um chabuzinho desse. Vamos deixar assim, vai ficar muito comprido aqui, ó. Pra gente poder ler o método. Vou tentar botar esses carinhos aqui na linha de baixo. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o overwrite, né, usando princípios de polimorfismo. E agora, eu estou setando qual é o meu... Da mesma forma que lá ele seta o dbContext, né? Aqui eu também estou setando de forma dinâmica. E estou fazendo um include de tutor. E eu estou pedindo para ele buscar by ID, né? Então, o cachorro que tem o ID igual ao ID que está entrando como parâmetro aqui. Vamos rodar aqui a aplicação. Então, ó, esperar esse terminal aqui soltar. Eu dou uns enterzinhos aqui de vez em quando, que demora às vezes ele soltar o terminal. Um enterzinho ali dá uma ajuda. Ó, vou fazer o mesmo método agora, só que repara, ele não vai bater mais na camada do genérico, no método do genérico, porque eu fiz o overwrite dentro do cachorro repository. Aqui, ó. Ele está chamando agora o overwrite, tá vendo? Olha que top. E agora ele vai incluir o tutor na pesquisa. E como é que vai voltar esse cara? Como é que vai voltar esse doguinho? Ou o tutor aqui, ó. Olha que legal. Né? Então, estamos construindo essa aplicação. Tem a parte do Fluent Validation, a gente vai explorar muito isso aqui ainda aqui no módulo. É legal porque eu gosto de trabalhar com esse rule set, né? Por exemplo, quando for adicionar, vou fazer uma outra regra aqui, ó. Quando for adicionar, deixa eu ver se ele vai me ajudar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, rule set update. Então, quando eu for adicionar, atualizar, eu tenho que mandar o ID, por exemplo, né? Vamos botar aqui uma regra para ele quebrar, ó. Eu quero que quando crie, eu tenha o ID. Ao vivo, hein? ID é obrigatório, no Create New. Aqui, quando for atualizar. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou, na cara de pau, eu vou copiar aqui do shared generic repository, ó. Eu tenho aqui do update, tá? Do create. Se eu vier aqui no delete update. Então, antes de atualizar, eu só vou passar o nome que eu passei ali. Esse entity aqui que está dando ruim, porque aqui vai retornar false. Lá embaixo vai retornar o que vier aqui. Então, ó, você vê, eu já tenho uma regra quando eu for atualizar. Deixa eu tentar dar um hot reload aqui, ó. Às vezes ele já compila, não preciso derrubar a aplicação. Deixa eu tentar criar, esse cara é o cachorro ou o tutor que a gente tá mexendo? Não, o genericão.
Ó, eu vou tentar criar um cachorro. Cachorro dog. Eu não passo ID. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ó. Ele deu isso aqui, ó. Então ainda tem que mexer no código lá, porque ele não pode mandar esse cara aqui para fora, ó. Era para ele ter dado um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Create async. Eu falei que ainda tem uns bugzinhos para poder resolver. Ó, bateu aqui, ele validou, viu que tá... ó, ele viu que deu false, não vai deixar seguir. Quais foram os erros? Ó? Tem um count de 1, ID é obrigatório. Aqui, o que ele retornou? Ele tornou um 201, tá? É totalmente errado, né? Então, ele vai voltar... Deixa eu ver que ele vai voltar. E aqui na minha controller, eu vou ter que validar esse cara daqui, ó. Então, se esse cara daqui, ó, tiver o erros, aqui não tem os erros, ó. Eu vou ter que jogar o erro para essa camada daqui, tá? Para eu poder pegar o que aconteceu dentro da criação do cachorro. Mas eu posso ver se o ID, ó, foi diferente, né? Esse cara não foi cadastrado com sucesso, né? Então, de certa forma, eu vou ter aqui no meu DTO uma validação desse cara, tá? Só para vocês terem noção, ó, o cachorro, vou selecionar todos aqui, ó, não tem aquele cachorro dog, ó, só tem o cachorro teste, tá bom? Então, assim, eu ainda tenho que testar direito a aplicação, eu tenho que fazer algumas modificações, tem muita coisa que eu fiz aqui, precisava dividir isso com vocês. Ainda tem a parte de teste, então aqui, ó, teste, por exemplo, eu estou usando esse teste fixture, né, que é para você, por exemplo, aqui, ó, no domínio, eu tenho que criar muita coisa, e aí o que eu faço aqui? Eu peço para esse carinha que eu criei, para ele criar os caras de forma fake para mim, ó. Tá vendo? Usando a biblioteca do Faker, que é do Bogus. Bem legal isso daqui. Então, teste eu vou falar depois. Eu vou explicar por que eu estou usando esse cara daqui, ó. Inline Validator, tá? Na documentação do Fluent Validator, eles indicam esse cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Fluent Validation, aqui, ó. Eu não vou fazer tudo agora. Ó, cadê? Custom Override, lá. Aqui, ó, teste. Eles falam que o Fluent Validation, lá, ele tem que ser tratado como um black box, né? Não é para você ficar mocando ele. Eles não recomendam você fazer mock. Tem um lugar que eles falam isso sobre... Tem aqui uma parte de mocking, tá? Dá para mocar, não tem problema. Mas eles falam, aqui, ó, se você precisa fazer um stub, tá? Eles falam para você fazer isso aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Validators são intencionalmente para ser caixas pretas e geralmente não devem ser mocados. Então você não deve fazer mock deles, tá? Tem alguns cenários que sim, tá bom? Mas, de uma forma geral, não. A gente está seguindo muita coisa baseada na documentação, tá? Inclusive aqui ele fala como é que você vai fazer a parte de validação de erro, tem uma biblioteca para poder usar, tá? Tem um namespace aqui, ó, TS Helper, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na documentação, bem de boa. E é isso. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, ó, é que aqui no Sonar, esse projeto aqui não vai passar nos testes nem se alguém pedir por escrito, né? A gente tem um quality gate bem alto, lá de 80%. Esse Fine Code Coverage meu parou de funcionar. Deixa eu dar uma executada nos testes aqui, para mostrar para vocês o que a gente tem. Vai ficar muito grande. Depois eu vou subir esse código, e depois eu faço um vídeo para a gente conversar sobre os testes, tá bom? O teste possivelmente não sei se vai quebrar, porque eu mexi no código também aqui.
Mas como é de unidade, né? Então tem uma unidade para API, tem uma unidade para domínio, tem uma unidade para repositório. A application eu não estou testando porque ela basicamente traduz do DTO para o domínio, tá? Então não estou fazendo o teste dela. Ó, vai rodar agora os testes aqui, vamos ver o que ele vai falar. Falhou. Primeiro já falhou. Aqui foi. Eu sei o que foi esse errinho daqui, que eu refatorei um negocinho ali. Aqui passou. Aqui eu acho que eu sei o que é. Ó, para cadastrar que falhou. Aqui é porque quando eu tô comparando, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar arrumar esse código aqui. Eu sei o que estava acontecendo aqui, ó. O return dele, quando eu insiro, eu passo um cachorro create DTO e eu obtenho um cachorro DTO. Cachorro DTO. Deixa eu ver se eu tenho algum método aqui, ó. Com tutor. Beleza. Quando eu passo aqui, eu vou ter que criar um outro aqui, ó. Cachorro. Ó, vamos ver se eu consigo ajustar. O que eu fiz aqui, ó. A partir desse cachorro, eu criei um cachorro DTO novo e passei aqui, tá? Quando eu chamo act, eu tô passando o cachorro create DTO e eu espero que ele me devolva esse cachorro daqui, tá? E aí eu faço uns testes aqui em cima. Deixa eu rodar aqui de novo. Vou rodar só esse teste aqui, vamos ver o que ele vai falar para mim. Ó, passou, então consegui refatorar o teste, legal. Então vou rodar tudo agora, pelo menos os testes vão estar passando. Opa! Ó, passou tudo do domínio, tá? Os testes ainda estão em fase de criação, então são testes bem simples, tá? Aqui, por exemplo, estou criando dois carinhas aqui, tá? Um vai retornar verdadeiro, outro vai retornar vazio, né? Então, eu acho que é isso. Deixa eu voltar para cá, para a gente poder conversar. É isso que eu queria mostrar. O que eu vou fazer agora aqui? Eu já estou com uma branch criada, né? Então, eu já tenho essa branch aqui, ó. Arc Refactory. Eu vou subir esse código e a gente vai começar a trabalhar nele para ele ficar aderente ao a arquitetura que a gente quer, né? Então a gente vai refatorar, colocar algumas coisinhas ali a mais, tá? Pra gente poder estudar e já tá ficando uma arquitetura bem legal. E aí a gente fecha esse projeto e começa outro. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Tem algumas outras coisas que talvez a gente venha fazer, por exemplo, paginação não tem ali, né? Usar funções para poder pesquisar por propriedades do objeto, isso também não está ali. Mas, deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Vou aproveitar que vocês estão aqui, senão daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, eu não faço. Mas aí, esses outros pontos, além de compactação, algumas coisas, eu acho interessante a gente ter no projeto. Vou subir esse código, git add espaço ponto, tá? Então, tá adicionando tudo isso. Tem bastante coisa aí que tá subindo. Deixa eu até ver em que pasta eu tô, porque eu acho que tem mais coisa para poder adicionar. Se eu tiver na SRC, por exemplo, não vale. No próximo vídeo, já que a gente já está fechando esse também, eu vou derrubar o banco e crio o banco do zero e a gente vê quais são os comandos que a gente usa e tudo, tá bom? Aqui foi mais pra gente falar da arquitetura, tá? Mas, aqui eu tô na SRC, deixa eu subir uma pasta. Git add. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem que eu tô editando. Git status agora tá tudo verdinho, tá?
Alguns projetos eu tive que renomear, abrir o SLN na mão, foi bem legal de poder trabalhar. Eu gosto desses refactors assim, tá? Git commit -m feature ou fit início de refactory de arquitetura. Beleza? Então, ó, já vai estar lá na branch. Espero que vocês curtam o código, contribuam, dê um star, dê um joinha no vídeo. Putz, ó. Vou ter que fechar com um clique aqui, ó. Porque eu comecei, olha o que deu, ó. Eu comecei com clique e fechei com aspas. Então, foi meio, ó. Comecei com clique aqui, ó. Tá vendo? E fechei com aspas. Vocês não estão vendo porque eu tô aqui na frente da imagem. Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu movimentar eu aqui, pronto. Então aqui, ó, ficou um cliquezinho, ó. Um clique e uma aspas. É por isso que deu aquele rim. Bem, adicionei tudo. Agora só falta fazer o... Eu já fiz o push? Eu só fiz o commit, né? Git push. Menos o origin. E aí o nome da branch. Porque a branch não existe lá no servidor ainda. E foi, hein? Subiu o trem. Vou subir o vídeo agora. E... vamos ver se alguém consegue fazer uma contribuição, se alguém se interessa por refatorar um método, entender alguma coisa ali. Espero que sim. E qualquer dúvida, é só me contactar, tá bom? Até o próximo vídeo. Aguarda que tem bastante coisa pra gente fazer nessa aplicação aqui. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.